Cara, a decadência do ensino já é um dos temas mais abordados, muito abordado aqui no YouTube. E nesse vídeo eu não busco trazer uma solução, porque francamente eu acho que eu nem posso, mas é algo que eu gostaria de falar com vocês. Porque eu passei pelo ensino, né? Eu passei pelo ensino atual, eu sou novo, pra quem não sabe eu tenho 21 anos, embora eu tenha essa carinha aqui de 30, eu tenho 21. E eu passei pelo ensino atual, eu sei talvez dos problemas que temos e eu quero falar como eu me sentia no ensino e talvez como eu poderia ter sido mais aproveitado para hoje em dia ser uma pessoa melhor na parte intelectual. E eu não fui no ensino tradicional. Então é isso que eu quero abordar hoje em dia. Hoje, tá? Meio que trazendo a minha visão como um aluno, como alguém que já passou por isso, para vocês saberem o que tá acontecendo, tá? Embora eu tenha me formado em 2022, faz 3 anos já, passando para 4, faz tempo, hein? Deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, que hoje o tema vai ser bem interessante, vai ser um tema mais, não sei, mais juntinho eu e você aqui. Então vamos lá. Cara, eu passei pelo ensino brasileiro e eu finalizei a escola. Sempre estudei em escola pública. Sexto ano eu consegui uma bolsa, mas eu estudei só o sexto ano porque por problemas não consegui manter. E problemas financeiros, tá? Tive que mudar de cidade, na verdade, então não deu pra manter. O grande ponto é, eu era um aluno muito esperto, tá? Eu era um aluno muito esperto. Tanto que quando eu fui receber meu boletim... Não tô me gabando, tá? Eu tô constatando fatos. Quando eu fui receber meu boletim, o diretor falou: poxa, o teu boletim é um dos melhores da escola. E de fato era, tá? Mas eu era um aluno muito esperto e eu nunca estudei pra uma prova. Eu era extremamente preguiçoso, eu fazia bagunça a aula inteira. E eu não sentia vontade alguma de me esforçar, porque eu nunca vi necessidade. Pra mim era tudo muito fácil, tudo muito básico. Parecia que eu só tava perdendo tempo. Tanto que no último ano de escola, eu fiquei só lendo, tá? Desde o primeiro ano, velho, primeiro até o terceiro, eu passei todas as aulas lendo. Eu não prestava atenção em nenhuma aula e eu gabaritava as provas, porque era muito fácil. Eu sentia isso, tá? E eu não ponho mérito nisso, tá? Porque eu deveria ter estudado mais nessa época, eu acho. Não pra prova, mas pra mim. E talvez o que eu sinto que falta é... Eu não sou a favor da meritocracia, mas talvez isso encaixe em meritocracia, tá? Definir, por exemplo, vamos supor que você está numa escola, essa seria a sugestão que eu daria. Pô, eu chamo o Gustavo, ele vai opinar sobre educação brasileira. Qual que é a solução que ele daria? Bom, a minha solução não, né, mas, por exemplo, uma dica que seria algo interessante, talvez você é um aluno bom na sua escola e você concorre a vaga para uma escola melhor, mas não como bolsa, mas, por exemplo, você tá numa escola ali, nível baixo, todo mundo, a nota é meio meh. Daí você tá performando muito bem, acima da média, você passa para outra escola. Você é enviado para outra escola e nessa escola você tem que estudar mais. E definir prêmios para isso. Realmente, salário pro estudante que estuda na melhor escola, que consegue as melhores notas e consegue se manter ali naquela dificuldade, entende? Seria uma coisa muito interessante. Seria um jeito de incentivar os estudantes e melhorá-los, né, de algum ponto. E isso não ocorre, né? Você fica ali no meio da mediocridade e você aprende a ser medíocre, né? Acho que o maior ensinamento da escola é isso, você aprende a ser medíocre, você aprende a não se esforçar. Eu não me esforçava pra nada, cara, não me esforçava pra nada. Na escola só fazia bagunça, era um péssimo aluno, mesmo com as notas boas. Tinha uma professora, inclusive, que eu tirei 100 na matéria dela, 3 vezes, né? Era trimestral, né? Então era 3 notas que eu tirei 100 no primeiro, 100 no segundo, 100 no terceiro. E ela baixava pra 98 porque eu fazia muita bagunça e ela talvez não queria me dar o gostinho de sentir esse 100 no meu boletim. Mas era uma coisa que eu sentia. A escola sempre me puxava pra baixo. Eu passava a matéria, eu entendia, talvez eu devesse praticar num nível mais profundo, inclusive. Mas não era passado esse nível, nunca era, sempre um nível intermediário ali, e você aprendia pra prova e no final você esquecia, porque a próxima prova não tinha conexão nenhuma. Isso me deixa muito triste, porque eu tive que estudar bastante português e continuo estudando bastante depois de ter terminado a escola. E uma coisa que eu sinto que hoje em dia estudando sozinho é que eu consigo correlacionar as coisas. Por exemplo, eu aprendi o que é um substantivo, devo aprender o que é um adjetivo. Eu continuo usando o substantivo. E na escola eu não sentia isso. Na escola eu sentia que, por exemplo, esse trimestre a gente vai aprender o que é substantivo. Aprendemos. Joga fora. Agora o adjetivo. A gente não tem essa visão
completa, sabe, do objeto. Parece que a gente aprende por partes, parece que a gente vai montar um computador e, por exemplo, a gente vê o computador, a gente vê o que é memória RAM, o que é, e a gente não vê todas as partes, um completo. Isso é algo que eu sentia bastante na escola. Então, inclusive, estudando física pós-escola, porque eu trabalho com educação física, pra quem não sabe. Inclusive, se você quiser colocar o físico e o intelecto, o link tá na descrição do nosso grupo Projeto Paideia, tá? Lá você vai receber treinos montados para você, dieta. Além disso, você vai ter um guia de estudos e aulas comigo, tá? Então, se inscreva. É um projeto bem esquisito, na verdade, mas, cara, manda mensagem lá que eu te explico. É uma parada interessante, confia. Eu nem sei como apresentar isso ainda, mas é uma coisa interessante que eu quero fazer. Parecido com o que os gregos faziam na educação deles, né? Tanto o corpo quanto a mente serem educados, tá? Quem sabe, vamos ver o que isso nos reserva. E eu sentia falta dessa parte de aprender o inteiro, sabe? Eu sentia que eu aprendia só as partes e não se conectavam, nada fazia sentido. Tudo parecia meio que uma história, sabe? Tipo, por exemplo, eu ia aprender física, parecia que eu estava aprendendo a história da física e não física em si. Eu ia aprender química, parecia que eu estava aprendendo a história da química, biologia, a mesma coisa. Nunca era de uma maneira que conversava com o mundo real. Embora eu entenda que nem toda matéria converse necessariamente com o mundo real, isso seria ser utilitarista, tá? Não, tanto faz. Mas é algo que eu senti bastante. Eu senti que na aula de literatura, em vez de a gente ler livro, a gente aprende história da literatura. Eu sei que isso é importante, tem um livro de história da literatura, mas, cara, entre ler livros, aprender com um objeto ali, físico, na tua frente, e você aprender história é realmente muito relevante, tá? Na aula de produção de textos, se alguém estudou comigo e tá vendo esse vídeo, talvez lembre, a gente tinha uma professora, achando de alguém que estudou comigo que tá vendo esse vídeo, né, baixo. A gente tinha uma professora que ela reclamava dos meus textos. Por quê? Porque ela falava que eu usava palavras difíceis. Cara, eu não usava palavras difíceis, cara. Eu usava uma palavra ou outra ali que não era tão usual assim. Mas nessa época eu lia Harry Potter, então não teria como uma palavra tão difícil sair da minha mente, né? Não teria. Eu não lia Guimarães Rosa para inventar uma palavra aleatória. Então eu não sei, é uma coisa que talvez o que definisse a época de estudos fosse a mediocridade. Tanto que eu não me interessei nem um pouco por ir pelo estudo tradicional. Eu faço educação física e nutrição, eu sempre fiz online, né? E nunca me interessei em entrar na faculdade, porque eu acho que é perda de tempo, tá? Eu sinto que o estudo não tem mais como objetivo estudar, você aprende um monte de coisa ali e a utilidade disso acaba que ninguém aprende, tá? Às vezes é um conteúdo muito fácil que passamos muito tempo aprendendo, e às vezes é um conteúdo muito difícil que passamos pouco. Por exemplo, cara, matéria de educação física, em vez de ter fisiologia em todos os semestres, fisiologia, bioquímica e biomecânica, que são a base, é o principal, cara. Se você entende isso, você entende todo o funcionamento do corpo, você consegue entender como montar um treino com base nisso, você consegue entender tudo a partir disso. Não. A gente tem um monte de matéria inútil. E isso deixa triste, porque eu gosto, eu entendo a utilidade das instituições. Eu não sou aquela pessoa que fala, poxa, faculdade é inútil, faculdade é uma merda. Não, eu entendo que elas têm um local de respeito, sabe, na nossa história, desde a sua criação até hoje em dia. Eu entendo isso. O cara passando com a moto aí. Deixa seu like, tá? Eu entendo isso, mas eu não sinto mais que a gente tá vivendo na época de ouro das faculdades. Porque eu não sei. Eu não consigo dar essa resposta. Eu me paro pra refletir. Eu tava lendo o livro Educação Segundo Aristóteles. Eu já falei ele umas 300 vezes aqui no canal. Tá guardadinho ali, não vou pegar, senão vai bagunçar minha estante. Mas eu não sei o que anda acontecendo. Eu não sei o que aconteceu com o ensino. Eu não sei o que aconteceu com as instituições. Mas parece que tá tudo ruindo. Será que a gente tá vendo o fim de uma grande era? É a pergunta que eu deixo pra vocês. E eu não sei responder, tá? Eu trago mais perguntas do que respostas no canal, eu acho. Talvez isso seja um erro, mas talvez não. Talvez a gente precise de mais pessoas fazendo perguntas hoje em dia e menos respostas, tá? Porque, cara, tem respostas pra todo lado e a maioria é burra. Então eu não quero me propor a resolver nada. Eu só quero perguntar e continuar meus estudos e talvez ensinando mais pessoas. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.